Graças a Deus que nos dá a vitória. Amém? Como diz o salmista Davi, eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Segure a sua caneca com a sua água, com o copo. No final nós faremos ato de fé. Você já parou para pensar por que Davi disse, eu deitei, dormi, acordei porque o Senhor me sustentou? O Davi, meus queridos, ele era rodeado de inimigos. Ele passou anos, pastora Cici, bom dia. Ele passou anos, pastora Cici, ele passou anos, irmã Terezinha, ele passou anos, Lúcia Sena, meu amigo Odilon também. Ele passou anos fugindo de Saul. E quando ele terminou de fugir de Saul, parecia que ia estar tudo bem, ele começou a fugir do seu filho Abisalão. É isto que retrata o capítulo 15 de 2 Samuel, que nos fala da rebelião de Abisalão. Quando Abisalão nos fala aí o versículo 5 e 6, que ele foi para frente do palácio do seu pai, e quando as pessoas chegavam, ele cumprimentava e dava um beijo nelas, para conquistar o coração delas, para lançá-las contra o seu pai, o Abisalão. Lembra aí o beijo hipócrita do Judas, um beijo hipócrita. Algum hipócrita já te beijou? Você já recebeu algum beijo assim? Então Abisalão, ele beijava as pessoas, como dizer, ele tratava as pessoas a pão de ló. Lá em Minas tem essa expressão, não sei se aqui no Paraná tem. Ele tratava ali, ó, na palma da mão. Ah, se eu fosse o rei. Tudo isso porque ele queria conquistar o coração daquelas pessoas para lançá-las contra o seu pai. E infelizmente ele conseguiu. E nós vamos ver no versículo 14, 2 Samuel 15, 14, que o Davi ele teve que fugir. Disse Davi a todos os seus servos que estavam com ele em Jerusalém, levantai-vos e fujamos, porque não poderíamos escapar diante de Abisalão. Dai-vos pressa a caminhar, para que porventura não se apresse ele e nos alcance, e lance sobre nós algum mal e fira a cidade ao fio da espada. Gente, o Davi, ele fugiu a pé. A Bíblia diz aqui que ele fugiu a pé, com suas mulheres e seus filhos, porque o seu filho Saul o queria matá-lo. Então ele diz, levantai e fujamos. Então você vê que durante muitos anos o Davi fugiu de Saul para salvar a sua vida. Mas agora ele estava fugindo do próprio filho. Imagine a dor de um pai ao saber que um filho a quem ele ama deseja sua morte para ocupar o seu trono. De vez em quando a gente vê notícia aí de filhos que se juntam com algum grupo e acabam matando o próprio pai para tentar roubar. De vez em quando, infelizmente, a gente tem essas notícias na televisão. Se Davi tivesse resistido à tentação do adultério e não tivesse cometido as injustiças que cometeu, não precisaria passar por isto. Lá em 2 Samuel capítulo 11, 2 a 27, explica o que eu acabei de falar. Tudo isso que Davi passava, ele estava colhendo a sua decisão. Ele não aguentou a tentação de deitar-se com aquela mulher. E sobreveio então essa desgraça sobre a sua casa. Davi ele estava pagando um preço muito alto por ter desprezado as leis divinas. Meu querido, minha querida, não despreze as leis divinas. Quantas pessoas estão desprezando as leis divinas? É verdade que lá em Atos nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele teve que pagar um preço alto.
Meu querido, minha querida, não despreze a lei divina. O versículo 30 fala assim, ó. E seguiu Davi pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando, e com a cabeça coberta, e caminhava com os pés descalços. Ele era o rei, ele estava andando com os pés descalços, e com todo o povo que ia com ele, cobria cada um a sua cabeça, e subiam chorando sem cessar. Ele fugiu a pé porque seu filho queria matar com sua mulher e seus filhos. E tinha uma subida, e ele subiu chorando. Era uma dor na alma de ver o seu filho querer matar. Você sabe o que é dor na alma? Você já chorou por causa de dor na alma? Você que já experimentou luto, você sabe o que é a dor na alma. Você que já perdeu alguém a quem tu amas, você sabe o que é dor na alma. Você que já foi traído, traída, você sabe o que é dor na alma. E Davi estava ali caminhando e chorando. Eu quero terminar dizendo aqui a angústia do rei. Davi chorou e tinha todos os motivos para isso. Sua filha foi violentada. Seu filho que cometeu esse ato de estuprar a própria irmã foi morto por Abisalão. O seu conselheiro Aitofel, um grande general, o traiu, ficou do lado de Abisalão. E o povo qual lhe deu a sua vida nas batalhas, lhe deu as costas, e o povo passou a seguir Abisalão, que queria o seu trono. Apesar de lamentar profundamente a desgraça que se abateu sobre sua família, Davi chorava ainda mais pelo futuro de Israel. Por isso que Davi era chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele estava chorando sim por causa da dor na alma, ele estava chorando sim por causa da desgraça que abateu em sua vida por causa do seu pecado. Mas ele estava chorando por Israel. O que seria de Israel? Você já chorou por você? Você já chorou por pessoas que você ama? Você já chorou pela sua família? Será que algum dia você chorou pelo Brasil? Será que algum dia você chorou por causa do reino dos céus? Será que algum dia você chorou por causa do seu pastor? Será que algum dia você chorou por causa da sua igreja? Será que um dia você chorou por causa de pessoas que estão no pecado? Vamos orar então, querido, minha querida. Vamos orar? Orar e chorar. A Bíblia diz que é momento para tudo. Quando a gente faz essa leitura com a alma, se sente um pouco da dor deste homem. Você entra na história e você começa a imaginar essa situação. Isso aí te leva a chorar. Qual foi a última vez que você leu a Bíblia e você chorou? É uma história que só de ler. Quando a gente lê com a alma, a gente chora. Querido Deus e Pai, autor de nossa fé, nós estamos aqui hoje em mais essa live. Eu estou terminando, papai. Mas eu espero ter passado para o teu povo essa palavra. O teu servo guerreiro, chorando, em prantos, por causa do mal que ele abatera. É verdade, papai, porque foi por causa dos seus pecados, da sua atitude. Mas a gente vê um homem aqui derramando na sua presença. Ele via não só a sua casa, mas ele via a situação de Israel. Papai, muitas vezes a gente chora porque está com uma dor de cabeça, tem gente que chora porque está com uma dor de estômago, tem gente que chora porque está com uma dor na coluna, tem gente que chora porque a situação financeira não está bem, tem gente que chora por causa de um luto, tem gente que chora por causa de um problema familiar.
Mas a tua palavra diz, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O Davi chorou, mas um dia o Senhor consolou o Davi, e ele se tornou o rei que se tornou, o homem segundo o teu coração. Eu quero terminar citando essa palavra do Senhor Jesus, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Papai, tu sabes o que tem levado a tua serva a chorar. Tu sabes o que tem levado o teu servo a chorar. Oxalá que essa palavra chegue a pessoas que têm chorado e que elas possam se achar e ver que um dia a tua palavra promete que o Senhor enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Aleluia. Pode beber a água. Fique tranquilo, meu filho, minha filha. Se você tem chorado, é promessa do Senhor em Apocalipse, que chegará o dia que ele enxugará dos olhos toda lágrima. Aleluia, glórias a Deus. Glórias a Deus. Faça a leitura desse capítulo. Ele tem 37 versículos. É um capítulo que traz momentos de lágrimas, mas ele vai mostrar pessoas fiéis, como Itai, Uzai, que se posicionaram ao lado do rei naquele momento. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão gloriosa do Espírito Santo seja com todos vós hoje e sempre. Um beijo no teu coração e viva Cristo. Um abraço também, pastor Valdeci. Glória a Deus.